Olá, nono ano A! Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando. Bom, começa agora mais um bimestre. É claro que a gente ainda está recebendo aí as atividades, né, da semana passada, da semana retrasada. Lembrando que nessa semana agora de agosto que acontece o conselho de classe, então é importante que se você ainda está devendo alguma atividade, se você quer falar comigo a respeito dos débitos das suas atividades, por favor, entre em contato comigo, que a gente dá um jeito, viu? Se preocupe não, a gente dá um jeito. A gente sabe que esse momento aqui é um momento único em nossas vidas, né? Pelo menos a minha, né? Eu nunca passei por uma pandemia. Opa, já passei sim. Na década de 70, o Brasil passou por uma epidemia de meningite. É verdade. Escolas foram fechadas, houve isolamento social e nessa época tentaram esconder da população brasileira o que realmente estava acontecendo. E isso só trouxe ainda mais prejuízos. Por quê? Porque mais pessoas foram contaminadas. Então isso aconteceu na década de 70 e eu já tinha nascido. Inclusive, eu conheço pessoas que tiveram, que foram afetadas por essa doença aí, que foram contaminadas pela meningite naquela época. Sim, eu já passei, mas você nunca passou por uma pandemia. Na verdade, uma pandemia como essa eu também nunca passei. O Brasil foi afetado em 1918, né, pela gripe espanhola. Inclusive, você já sabe, eu falei para você lá no primeiro bimestre que um presidente eleito do Brasil ele foi afetado por essa doença, a gripe espanhola, ele foi contaminado pela gripe espanhola e morreu, né? Verdade. E hoje em dia, o presidente do Brasil foi afetado pela Covid. Bom, deixa eu falar. Bom, então, nós voltamos agora então com os assuntos do terceiro bimestre, então eu vou lembrar você novamente que vou falar, se você está devendo alguma coisa ainda do segundo bimestre, por favor, entre em contato comigo. Essa semana ainda a gente vai ter o conselho de classe aí nessa semana, então é importante que você fale comigo se você está devendo alguma coisa e o que a gente pode fazer para que você fique com nota nesse segundo bimestre, tá bom? Então não deixe de falar comigo e aí, ó, tenta falar com os outros professores, caso você esteja devendo para eles também, que a gente vai dar um jeito, tá bom? A gente está passando por isso e estamos enfrentando junto essa pandemia. Tá? Então, assim, é um período especial em nossas vidas. Então, é claro que a gente vai estar ali observando suas atividades feitas ou não, mas a gente entende que é um período especial e que a gente precisa ter mais empatia para com o outro, né? Nas suas dificuldades, nas suas aflições. E a gente, é claro, a gente vai agir com empatia com você, tá bom? É isso aí. Bom, começando então o nosso terceiro bimestre, o que nós vamos trazer? Primeiro a gente precisa fazer uma recapitular, né, alguns assuntos que foram tratados nesse segundo bimestre. Então vamos lá. No segundo bimestre, a gente viu que houve uma Segunda Guerra Mundial. Né? Então a gente viu que em 1939 o mundo conheceu então uma guerra mundial, conheceu uma nova guerra mundial. Então a gente teve a Primeira Guerra Mundial lá em 1914 até 1918, e aí, infelizmente, o final da Primeira Guerra Mundial foi o que acabou por desencadear uma Segunda Guerra Mundial. Então veja, os fatores da Primeira Guerra Mundial não haviam sido solucionados com a guerra. Pelo contrário, eles tenderam a se agravar, né? As tensões que levaram à Primeira Guerra Mundial acabaram por se agravar durante o período entre guerras. O que é o período entre guerras, professor? O período entre guerras é justamente o período que vai de 1918, ao final da Primeira Guerra Mundial, até 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial. Olha, vou contar uma coisa para você. Alguns historiadores, eles preferem dizer que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é uma guerra só. E que esse período que está entre guerras, esse período que está entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foi apenas um grande período de pausa entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas por que eles falam que é uma guerra só? Por quê? Eles falam isso porque
Os mesmos motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial são basicamente os mesmos motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial. Então veja, os motivos da Primeira Guerra Mundial não foram solucionados com a Primeira Guerra Mundial. Como eu disse, eles tenderam a se agravar durante o período entre guerras. Então você tem lá um nacionalismo extremado, você tem ainda disputas imperialistas entre as potências europeias e agora, claro, entra no jogo também uma outra potência que é a potência dos Estados Unidos. Então tudo isso está dentro aí da Primeira Guerra Mundial. Ah, e claro, os revanchismos. Lembre-se, quando começou a Primeira Guerra Mundial, a França, né, se sentia ultrajada, ela se sentia desrespeitada em sua soberania, principalmente contra a Alemanha, que havia tirado lá no século XIX um pedaço do seu território. Então, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha derrotada, ela foi, além de estar derrotada, né, de perder a guerra, ela teve que se render aos exércitos aliados, aos exércitos da Tríplice Entente, e aí por conta disso, esses exércitos, a França, a Inglaterra, impuseram à Alemanha, nossa, grandes taxas, né, de indenização, e isso levou a Alemanha a se empobrecer muito na década de 20, e isso acabou por humilhar o povo alemão. E essa humilhação vai ser o estopim para a chegada do nazismo ao poder. E é o nazismo, né, alemão, né, o poder de Hitler na década de 30, que vai levar a Alemanha ao movimento expansionista. Então esse movimento expansionista primeiro começa na invasão da Polônia, na invasão de outros territórios ali que os alemães achavam que eram deles. Veja, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, muitos territórios da Alemanha foram tirados do Império Alemão. Então a Polônia mesmo, um país, Polônia, nasce após a Primeira Guerra Mundial. E esse território da Polônia, grande parte do território que forma a Polônia era alemão. Então veja, então quando a Alemanha se lança na invasão da Polônia em 1939, para você ter uma ideia, teve um general alemão, né, incentivando a sua tropa no momento da invasão, e ele diz assim: nós vamos agora tomar o que é nosso. Os meus avós, os meus pais estão enterrados lá naquela terra. Então sim, parte do território polonês era alemão antes da Primeira Guerra Mundial. E ela foi tirada da Alemanha como uma sanção, por conta que a Alemanha, lembre-se, a Alemanha foi considerada responsável pela Primeira Guerra Mundial. Então essa humilhação sofrida para a Alemanha, ela é considerada pelos historiadores o motivo da ascensão do nazismo na Alemanha. Tá? E é a ascensão do nazismo na Alemanha que vai levar a Alemanha a partir de 1930, né, principalmente a partir de 1933, quando Hitler chega ao poder, vai levar a Alemanha a esse movimento de expansão, de invadir territórios, né? E é claro que isso não vai ficar barato e isso vai levar à Segunda Guerra Mundial. Vai acontecer então a Segunda Guerra Mundial em 1939, que vai até 1945, quando a Alemanha novamente é derrotada pelas forças aliadas e então acaba a guerra lá. A guerra não acaba quando a Alemanha se rende aos exércitos aliados. Tá? A guerra acaba só em agosto, quando então nós temos lá o lançamento das bombas atômicas pelos Estados Unidos na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Lembrando que o Japão, nesse momento, ele fazia parte dos aliados da Alemanha. Então, em 1945, nos dias 6 e 9 de agosto, os Estados Unidos cometem, do meu ponto de vista, a maior covardia de guerra que já existiu entre os humanos. O Japão, ele já estava derrotado na guerra, não havia como o Japão ter uma atitude, né? Todos os aliados do Japão já haviam sido derrotados, e os Estados Unidos, numa demonstração de poder, sim, numa demonstração de poder, de poderio armado, porque até aquele momento o único país que conseguiu desenvolver a bomba atômica foi os Estados Unidos. Então os Estados Unidos, ele tinha que mostrar ao mundo o seu poder, e o poder dos Estados Unidos então estava lá
baseado no poder da bomba atômica. Então ele teve que demonstrar esse poder, porque o Japão havia já sido duramente bombardeado pelos Estados Unidos, mas com bombas incendiárias. Inclusive a cidade de Tóquio foi bombardeada por essas bombas incendiárias e 100 mil pessoas morreram. Lembrando que a maior parte das construções de Tóquio na época são construções de madeira, inclusive alguns edifícios eram feitos com base de madeira, as casas eram de madeira, então você imagina que foi uma grande mortandade na cidade de Tóquio, mas ninguém muito fala sobre isso, fala principalmente das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, mas o Japão já havia sido duramente bombardeado pelos Estados Unidos, mas os Estados Unidos ainda não deram a sua demonstração de força, então foi lá no dia 6 de agosto que ele soltou a bomba lá atômica sobre a cidade de Hiroshima e depois na cidade de Nagasaki, matando mais de quase 200 mil pessoas nesses dois ataques. Então, no meu ponto de vista, foi a maior covardia de guerra que já existiu, né? Para mim não tem outra explicação. E é claro, os Estados Unidos precisavam mostrar o seu poder. Por quê? Porque havia nesse momento, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, há então uma polarização de forças. De um lado está o capitalismo, representado pela potência norte-americana dos Estados Unidos, e o socialismo, representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Então os Estados Unidos tinham que mostrar esse poder, né? Uma coisa que ninguém muito fala, né, mas é importante que você saiba, que um dos principais motivos da derrota do exército alemão, sim, claro, os aliados foram importantes, né, na derrota do nazismo. Né? Quando eu falo aliados, eu estou falando da Inglaterra, estou falando da França, estou falando dos Estados Unidos. Mas, para muitos historiadores, o principal causador da derrota do nazismo não foram os aliados, foram os soviéticos. Foi o exército da União Soviética, né, que derrotou o exército nazista. Né? Então, assim, é claro que quando o exército soviético chega na Alemanha, os aliados estão chegando por outro lado, mas é efetivamente os combates contra os soviéticos que vai fazer com que o exército alemão se desmantele. Lembrando que Hitler, em 1941, começa a invadir a União Soviética. E assim, ele quase chega lá perto de Moscou, que é a capital da União Soviética. Mas só que daí, quem chega, né, no exército alemão, na verdade nem é o exército russo, soviético, é o frio, é o inverno, que vai acabar prejudicando a campanha de invasão do Hitler à União Soviética. E aí, contra esse inimigo, né, o exército alemão não estava preparado. Inclusive, os tanques de guerra da Alemanha tiveram vários problemas. O tanque de guerra nem ligava, ele não ligava o motor, porque o tanque de guerra não havia sido projetado para enfrentar as tão baixas temperaturas da Rússia. Né? Então isso, e claro, muitas pessoas morreram nessa época aí, né? Existe uma literatura muito farta a respeito da Segunda Guerra Mundial. Muitos livros foram escritos descrevendo os conflitos da Segunda Guerra Mundial. Bom, sobre toda essa literatura que foi escrita a respeito dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, eu tenho aqui, né, esse livro aqui nas minhas mãos aqui, é um livro. O título do livro é Inferno, o Mundo em Guerra, 1939-1945, né? Um livro que fala a respeito aí de todos dos principais conflitos, né, entre as nações nesse período da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, como eu disse, é um assunto muito, muito grande. Ó, imagina. Então, assim, é claro que a gente não tem tempo, né? Ainda que a gente estivesse lá em aulas lá presenciais, a gente nunca ia ter tempo para esmiuçar, né, todos os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Tem alguns que são importantes que a gente fala, que a gente comenta, né, que fala a respeito, por exemplo, do que eu estava falando para vocês a respeito da invasão da Alemanha contra a União Soviética, as invasões nazistas em outros países da Europa, inclusive a participação do Brasil. O Brasil mandou lá soldados para combater os nazistas na Itália. Professor, mas a Itália não era aliada da Alemanha? Sim, a Itália era aliada da Alemanha até 1944. Depois a Itália falou, opa, eu acho que a gente
tem que mudar de lado. E aí a Itália muda de lado, e por conta disso, por conta da Itália ter mudado de lado, o exército nazista então começa uma campanha contra a Itália, né? Então, e veja, como as duas eram aliadas, existiam bases nazistas alemãs já dentro do território italiano. E é essas bases nazistas que os brasileiros, os pracinhas brasileiros da Força Expedicionária Brasileira foram combater a partir de 1944 lá na Alemanha. Antes deles irem para a Alemanha, os pracinhas brasileiros tiveram que passar por um treinamento lá nos Estados Unidos. Para quê? Para eles foram passar um treinamento lá nos Estados Unidos? Sim, eles foram passar um treinamento lá nos Estados Unidos para contra um inverno rigoroso que eles não conheciam. Então os soldados brasileiros não conheciam o inverno brasileiro, né? Então esse inverno brasileiro não era como o inverno da Europa. Então eles precisavam passar um treinamento lá, né? Imagina, né? Se fosse mandado direto do Brasil para a Europa na época do frio, é claro que só esse fator já ia fazer com que muitos brasileiros morressem. Bom, exército nazista derrotado, então finaliza-se, então, depois que o Japão, né, foi massacrado pelos Estados Unidos, acaba a Segunda Guerra Mundial. E isso traz grandes consequências, claro, né, para o mundo todo e inclusive para o Brasil. Lembrando-se que se o mundo estava lutando contra uma ditadura, que era a ditadura nazista, então, e o Brasil havia mandado soldados contra essa ditadura nazista, então não fazia sentido que o Brasil tivesse uma ditadura. Então, nós vivíamos no Brasil uma ditadura. Professor, nós vivíamos uma ditadura no Brasil em 1945? Sim, você lembra? Lá no primeiro bimestre a gente falou sobre o varguismo, sobre a era Vargas. E de 1937 a 1945, o Brasil vivia a ditadura de Getúlio Vargas. Então, veja, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, claro que também acaba a ditadura de Vargas. O Vargas, então, ele renuncia ao poder em 1945, então é proposta as eleições para 1946, e aí o Brasil volta a um período democrático, um período de democracia, onde as pessoas elas votam para presidente, votam para governador, votam para prefeito, enfim. Então esse é o período chamado período democrático, que vai de 1946 até 1964. Bom, eu estou falando isso, gente, porque é importante a gente revisar esses assuntos, porque não dá. História, uma coisa está muito ligada à outra. São eventos que se relacionam. Então, nesse caso, eu estou relacionando o evento do final da Segunda Guerra Mundial ao final do governo de Vargas. Então aí nós temos eleições para presidente. Quem ganha eleições para presidente em 1946? É um cara chamado Eurico Gaspar Dutra. E ele vai ficar, né, ele vai completar o seu governo até 1950, quando nós temos outras eleições. Quem é que ganha as eleições de 1950? Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas retorna ao poder em 1950 e vai ficar até 1954. Isso é assunto que já foi explanado para vocês aqui numa aula como essa que eu estou fazendo aqui, lá no primeiro bimestre, quando a gente falou sobre o governo de Vargas. Então Vargas volta ao poder em 1950 pelo voto popular, por voto em Getúlio Vargas. Ele nunca havia sido eleito pelo povo. Então Getúlio Vargas volta em 1950 e vai ficar até 1954, exatamente até o dia 24 de agosto de 1954, quando ele se suicida no Palácio da Catete, no Rio de Janeiro, dando assim final à sua vida e também final ao governo de Getúlio Vargas, tudo, né? E assim, muitos historiadores tratam esse evento do suicídio de Vargas como um ato político de Vargas, né? Então Vargas estava sendo muito perseguido, principalmente no ano de 1954, porque a grande parte da elite brasileira não concordava com o seu projeto desenvolvimentista para o Brasil, o seu projeto nacionalista para o Brasil. Então muitos da elite brasileira discordavam dessa forma de governo e começaram a perseguir politicamente Getúlio Vargas, desencadeando no seu suicídio em 1954. Bom, essa elite que estava ávida pelo poder, né, que queriam tirar Getúlio Vargas do poder para ocupar o poder, não puderam ocupar. Por quê? Porque o suicídio de Vargas, é aí que os historiadores falam que o suicídio de Vargas foi um ato político. Por quê? Porque depois do suicídio de Vargas,
a população se volta contra essa elite, principalmente a elite, a imprensa daquela época que perseguia Getúlio Vargas. Então, depois do suicídio de Vargas, a população brasileira se volta contra essas forças que perseguiram Vargas, impedindo, não tendo, essas forças não tiveram condição, então, de assumir o poder que Vargas deixou ao suicidar-se. Então nós temos aí, quem assume depois do suicídio de Vargas é o vice de Vargas, um cara chamado Café Filho, ele assume, e aí o Brasil então tem eleições para presidente. Então, né, o vice de Vargas, ele acaba o mandato, né, então, em 1955, e aí então é eleito um novo presidente para o Brasil, e a eleição de Juscelino Kubitschek. Alguns falam Kubitschek, outros falam Kubitschek, tá? Juscelino Kubitschek. Ele é eleito, né, um mineiro, ele é mineiro e ele é eleito presidente do Brasil e ele vai governar o Brasil até 1960. Então, no governo de Juscelino Kubitschek, algumas coisas são importantes de ser mencionadas. É nessa época aí que o Brasil ele se desponta na produção de automóveis, por exemplo. Então é nessa época que é no Brasil criado o Parque Industrial do ABC, né, que é em São Paulo, né? Santo André, São Bernardo e São Caetano, ABC paulista. Sabia disso? Não? Então, Santo André, São Bernardo e São Caetano, que formam ali um conjunto de metalurgia, onde estão ali ainda hoje, estão lá, foram implantadas as fábricas de automóveis e de caminhões no Brasil. E não só isso, viu, gente? É importante você entender que junto com essas fábricas, né, de automóveis e de caminhões, muitas fábricas foram criadas ao entorno dessas fábricas que produziam peças para automóveis e peças para caminhões. Então você tem aquela peça original do carro, né, e você tem aquelas peças que são mais baratas, que são as peças similares. Então tudo isso faz parte do Parque Industrial do ABC Paulista, Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, que formam ali então essa área industrial de São Paulo. Então isso faz com que a cidade de São Paulo cresça ainda mais, aumenta o Parque Industrial de São Paulo. Então muitas pessoas nessa época, na década de 50 e década de 60, vão morar em São Paulo em busca de empregos, né? Então você há um crescimento muito grande da cidade de São Paulo nessa época, na década de 50 e 60, por conta dessa industrialização. É importante citar que isso trouxe consequências, né, que não foram tão boas para o Brasil. Por exemplo, o investimento no parque automotivo, né, na construção de indústrias automobilísticas no Brasil, levou com que houvesse uma diminuição dos investimentos em ferrovias e também em hidrovias. Então o Brasil se transformou num emaranhado de rodovias para o Brasil todo e não se transformou no emaranhado de ferrovias. Veja, as ferrovias são muito mais baratas, é um transporte muito mais eficiente quando se trata de cargas e de segurança de pessoas, né? Você sabe que a rodovia no Brasil é um instrumento que mata muitas pessoas anualmente, né? Por conta dos acidentes automobilísticos envolvendo caminhões, carros, enfim. Então, as ferrovias, nesse sentido, elas são muito mais seguras e são muito mais eficientes nos transportes de carga. Imagina, né, um trem, né, uma locomotiva que puxa 20 vagões equivale a mais do que 20 caminhões que trafegam nas rodovias brasileiras. Então, veja, ecologicamente as ferrovias são muito melhores também. Por quê? Porque ao invés de você ter 20 caminhões soltando gás carbônico na atmosfera, você tem lá uma locomotiva que hoje, se tivéssemos, né, uma malha ferroviária significativa no Brasil, essa malha ferroviária não seria a combustível fóssil, ela seria... as locomotivas seriam movidas à eletricidade, que é uma energia mais limpa. Ela não é uma energia totalmente limpa por conta dos impactos que são sofridos pela natureza na implantação das hidrelétricas, né? Há um grande impacto ecológico, né, ambiental, na implantação das hidrelétricas. Bom, mas enfim, a gente está falando lá sobre o governo Kubitschek, sobre o período democrático no Brasil, o período que vai de 1890
1945, no final do governo Getúlio Vargas, e vai até 1964. Em 1960 nós temos novas eleições para presidente do Brasil, e quem ganha as eleições em 1960 no Brasil é uma figura muito caricata, que é a figura de Jânio Quadros. Tá? É uma figura muito controversa na política brasileira. Ele faz campanha dizendo que ele vai varrer toda a corrupção do Brasil. Ó, veja, gente, esse negócio de varrer a corrupção do Brasil, muitas vezes já foi essa bandeira foi utilizada para a eleição de muitas pessoas no Brasil, inclusive agora desse governo que aqui está, que é o governo de Jair Bolsonaro. Ele se elegeu dizendo que ele era o impoluto, né? Que ele era a pessoa mais honesta do Brasil, e ele levanta essa bandeira aí contra a corrupção. Então, em 1960 e em outras épocas do Brasil, isso não foi diferente, né? Inclusive, a campanha de Jânio Quadros, ele tem uma musiquinha, que é a musiquinha, o símbolo da campanha de Jânio Quadros era uma vassoura, e que com essa vassoura ele ia varrer a corrupção do Brasil. E o jingle, né, a música de campanha do Jânio Quadros era varre, 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 vassourinha, e essa vassourinha era que varreria a corrupção do Brasil. Jânio Quadros é eleito em 1960 e ele fica exatamente 8 meses. 8 meses no poder e ele renuncia. Ele não consegue governar o Brasil, ele é essa figura controversa, e ele renuncia, dando aquele momento uma grande crise política no Brasil. Né? Por quê? Porque o seu vice-presidente, nessa época aí, deixa eu falar um detalhe para vocês a respeito das eleições presidenciais. As pessoas votavam em presidente e votavam para vice-presidente, viu? Então, necessariamente, o vice-presidente não era aquele que era da mesma chapa do presidente. E isso aconteceu nessa eleição, porque o Jânio Quadros foi eleito como presidente, só que o vice-presidente era de outra chapa. E quem era esse vice-presidente? Era um cara chamado João Goulart, que era conhecido pelo apelido de Jango. Então Jango, ele deveria assumir o poder, já que o presidente renunciou, só que por conta de uma tensão política, né, houve um momento de tensão política que João Goulart foi impedido de assumir a presidência do Brasil, e teve lá uma tensão política, e ele só assumiu a presidência do Brasil depois de resolvida essa tensão política entre ele e os militares, principalmente, e alguns setores da elite brasileira, e ele vai governar o Brasil até 1964, quando o seu governo é interrompido por um golpe militar ocorrido em 31 e 1º de abril de 1964. Então os militares dão um golpe de Estado, tirando lá o presidente legítimo do Brasil, que era João Goulart, e institui uma ditadura civil-militar que vai durar até 1985. 21 anos em que o brasileiro se vê impedido de votar para presidente, para votar para governador, e as principais cidades do Brasil também não tinham eleições para prefeito. Então, as garantias políticas sociais, elas foram suprimidas, foram retiradas, muitas pessoas foram perseguidas por esse governo civil-militar a partir de 1964, muitas pessoas foram presas, muitas pessoas foram torturadas e muitas pessoas foram assassinadas porque eram opositoras desse governo ditatorial no Brasil. E é nesse ponto aqui agora que a gente entra no assunto do terceiro bimestre. A gente vai falar, principalmente nesse terceiro bimestre, a respeito desse governo civil-militar, dessa ditadura civil-militar que se implantou no Brasil a partir de 1964, tá bom? Então veja, é um dos períodos mais sombrios da história política do Brasil. Tá? E é muito significativo que a gente venha falar sobre isso hoje, porque hoje na sociedade brasileira, né, infelizmente, eu vou dizer infelizmente para você, nós temos muitas pessoas que são a favor da ditadura militar.
Eles acreditam que na época da ditadura militar, nesse período que vai de 1964 até 1985, não existia corrupção no Brasil. Isso é uma das grandes mentiras já contadas para a população brasileira. Sim, havia corrupção nessa época, havia muita corrupção nessa época, as Forças Armadas brasileiras estavam envolvidas nessa corrupção junto com as elites brasileiras desse momento, só que não havia como denunciar essa corrupção. Todas as pessoas que tentavam denunciar essas corrupções desse momento, elas eram perseguidas. A imprensa era perseguida, então a imprensa não era livre para divulgar, a imprensa não era livre para escrever ou denunciar esses abusos da ditadura e nem os processos de corrupção que eram escondidas dentro desse governo aí. Então, quando se fala que na época da ditadura não tinha corrupção, é uma grande bobagem. Claro que tinha, só não tinha gente capaz de denunciar. Todas as pessoas que tentavam denunciar, todas as pessoas que tentavam denunciar não só a questão da corrupção, né, nesse período da ditadura do Brasil, mas também os abusos contra o Estado democrático de direito, essas pessoas eram perseguidas. Professor, o que é o Estado democrático de direito? Bom, o Estado democrático de direito, meu cara, é quando você tem garantida a sua liberdade de expressão, quando você pode falar, né, criticar o governo. Lembrando que liberdade de expressão não te dá o direito de você ofender ou acusar alguém. Se você acusar alguém, você tem até ter o direito de acusar alguém, dizer, aquela pessoa lá é corrupta, mas você tem que provar. Você tem que ter elementos comprobatórios dessa sua acusação. E apesar daquele momento as pessoas terem elementos comprobatórios a respeito dos desvios de corrupção no governo civil-militar, ainda que houvesse elementos de comprovação dos abusos cometidos por esse governo, as pessoas não faziam isso por quê? Porque elas viravam alvo de perseguição. E hoje, diferente de hoje, que as pessoas que denunciam os abusos, por exemplo, do governo de Jair Bolsonaro, que falam a respeito da corrupção, né, de seus filhos, por exemplo, eles são perseguidos nas redes sociais. Né? Só que naquela época não eram nas redes sociais que essas pessoas eram perseguidas. Essas pessoas eram perseguidas pelo próprio aparelho de segurança do Estado. Então você tinha lá a Delegacia de Ordem Política Social, o DOPS. Essa delegacia, essa força de segurança, ela justamente tratava de perseguir os opositores desse governo. Então quem falava mal, qualquer jornalista que falasse mal, escrevesse lá uma matéria no jornal contra o governo civil-militar, contra a ditadura civil-militar, essa pessoa era perseguida. Se ela insistisse, ela seria presa e se ela insistisse, ela seria morta. Então muitas pessoas perderam suas vidas por lutar contra essa ditadura civil-militar, por exigir os seus direitos, os direitos do Estado democrático de direito, que dá garantias políticas e sociais às pessoas. Por exemplo, hoje em dia, para uma pessoa ser presa, é necessário que haja um processo instaurado, né? A pessoa está sendo investigada, a pessoa foi investigada, colheu-se elementos comprobatórios do seu crime e aí essa pessoa vai ter a sua prisão decretada por um juiz. O juiz lê lá toda a investigação e ele diz, não, essa pessoa tem que ser presa. Né? Ou senão a pessoa ela é presa porque ela está cometendo um crime e ela é pega em flagrante delito. Então a pessoa está roubando uma casa e a polícia é chamada e pega aquela pessoa lá roubando a casa. Ela está presa. Então isso é o que justifica a prisão de uma pessoa. Tá? Na época da ditadura militar isso não existe. Então o governo, né, ele não institui nenhum inquérito, ele vai lá simplesmente prende a pessoa. Por achar que aquela pessoa ela é uma ameaça, né, a essa ditadura, né, a esse governo. Por essa pessoa falar mal, por essa pessoa denunciar os esquemas de corrupção ou os esquemas que suprimem o Estado democrático de direito.
Então, justamente, se as pessoas hoje em dia elas acham que o período da ditadura era mil maravilhas, é porque justamente não havia denúncia, não podia haver denúncias dos desvios de corrupção, dos abusos autoritários dessa ditadura que aconteceu a partir de 1964. Tá certo? Então, muitas pessoas são saudosas dessa ditadura, né? Principalmente no interior. Aqui em Assis tem muitas pessoas que falam: ah, na época da ditadura era bom, porque não tinha corrupção, as pessoas podiam sair de casa, tinha segurança. Para, a gente está vivendo em outro tempo, né? A gente está falando da década de 60 e 70. Né? Os índices de violência naquela época eram muito menores dos índices de violência de hoje. Não dá para comparar. Certo? Então não é por causa da ditadura, que a ditadura... Não tem nada a ver com isso. E muitas pessoas que são saudosistas dessa época eram as pessoas que viviam alienadas do seu próprio tempo. Né? Inclusive hoje, tem muitas pessoas que se você perguntar quem é o governador do estado de São Paulo, a pessoa não sabe dizer. Porque ela vive alienada, ela vive de uma forma que ela não compreende a política. É claro que assim, tem motivos porque muitas pessoas não gostam de política no Brasil. Né? Por que as pessoas não gostam de política no Brasil? Porque a política no Brasil está associada a coisas ruins. Por quê? Porque tudo que é notícia que você vê na televisão fala sobre a corrupção do político, fala que o político roubou e etc e tal. Mas não se fala que a política é necessária. Por exemplo, quem é que paga o meu salário? É o governo do estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo ele faz isso através de políticas, através da política, né? A carteira que você estuda lá na escola, a água, a energia elétrica, o computador que você usa lá na sala de informática, tudo isso ele acontece por causa da política. Então a política é necessária? Claro que é. Então não adianta você falar, eu não gosto de política, eu não gosto... Tá, você tem o direito de não gostar de política, mas eu não acho que é uma coisa muito inteligente de se fazer. Eu acho que as pessoas cada vez mais têm que se envolver com a política, mas se envolver de maneira consciente, né? De se envolver, tem que ler, tem que ler diariamente sobre os bandos e os demandos dos políticos, etc. e tal. Sim, demanda de tempo. Demanda de interesse também, né? Nem todo mundo está interessado, né? Principalmente na sua idade aí, com 14 anos, nem todo mundo está interessado a respeito de falar sobre política. Mas entenda, a política ela é essencial para uma vida em sociedade. Não se tem uma vida em sociedade se você não tem uma política. E assim, segundo os filósofos gregos lá da antiguidade, eles já falavam que o ser humano por si, por excelência, é um ser político. E você faz política também o tempo todo. Quando você limpa a casa, quando você limpa lá o seu quarto, lá, visando os 10 reais que seu responsável, seu pai, sua mãe vai te dar para você comer um cachorro quente, você está fazendo política. Tá bom? É isso. Bom, nossa aula fica por aqui hoje. Nós começamos a tratar a respeito aí do governo que começa em 1964, que é a ditadura civil-militar. E agora o roteiro que vai para você, claro, vai essa aula para você assistir, que você já assistiu, né? Estamos chegando no final dela. E também vai alguns textos que eu selecionei para vocês, para que vocês possam se aprofundar nesse assunto e conseguir responder as questões que estão dentro desse roteiro, tá bom? Não são muitas questões, mas é importante que você leia os textos para que você possa juntar com essa aula que eu estou aqui ministrando para você e que você possa então fazer as atividades que compõem o roteiro dessa semana de 3 a 7 de agosto. Tá certo, gente? Forte abraço para vocês, espero que vocês fiquem bem, que vocês tenham uma excelente semana e se cuidem. Não se esqueça que a gente está no meio de uma pandemia, esse negócio não acabou, pelo contrário. Agora está ficando bastante perigoso aqui no interior para a gente. Tá bom? Forte abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima semana. Estou aqui para tirar as suas dúvidas, caso você não consiga resolver as questões sozinho, é só me contactar pelo WhatsApp. Forte abraço e até breve.